Vamos comemorar, vamos lembrar o Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência, data escolhida pelo movimento social em 1982, pela proximidade com a primavera e o Dia da Árvore, numa representação do nascimento das reivindicações e cidadania e participação plena em igualdade de condições. O objetivo desse dia é lembrar todos os anos, em todos os estados, em todo o país, que precisamos refletir e buscar novos caminhos também para divulgar as lutas da comunidade, dessa parcela da população. Hoje, o Saúde no Lar abre espaço aqui no Saúde em Foco para discutir essa questão. O que temos de lei? Como o Brasil garante as condições de igualdade para os portadores de deficiência? O que temos na prática? O que efetivamente saiu do papel e foi para realizações de políticas públicas? O que a comunidade, os portadores de deficiência, efetivamente já pode contar? Lutas, desafios, perspectivas será o nosso assunto de hoje aqui no Saúde em Foco. Esse é o nosso assunto de hoje. Já convidamos a você a participar. Uma lei federal 7.853, de 24 de outubro de 89, dispõe sobre a responsabilidade do poder público nas áreas da educação, saúde, formação profissional, trabalho, recursos humanos, acessibilidade aos espaços públicos, criminalização do preconceito. Temos também outras leis em vigor no país que garante também às pessoas com deficiência, às pessoas com deficiência, o direito também à acessibilidade, a vagas, a uma cota nas áreas do mercado de trabalho. Será que tudo isso, de fato, tem sido levado em conta? É o que vamos conversar aqui no Saúde no Ar de hoje. São nossos convidados Rangel Vale Santos Júnior, vice-presidente do Conselho Estadual de Deficiência. Bom dia, Rangel. Bom dia, Patrícia Tosta, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Acesso da Bahia. É com muita honra que recebi esse convite de estar aqui participando nesse dia de luta que eu poderia citar, que é, na verdade, a vida de luta da pessoa com deficiência. Esse é só um dia para refletir, para reabastecer para os outros 364 dias. Também está aqui com a gente Reinaldo Moura, presidente do Grupo de Amigos de Pessoas com Deficiência, também acompanhado do Antônio Peixoto, que faz parte da comunicação da entidade. Reinaldo, bom dia. Bom dia, agradecer a Deus esse momento, Patrícia Torta, a Ivan Marques e todos que estão aqui na Rádio Excelsior da Bahia, por nos dar essa oportunidade a levar o conhecimento do direito das pessoas com deficiência do estado da Bahia, comemorando-se no dia 21 desse mês agora. É muita graça de Deus a gente estar aqui nesse momento na Rádio Excelsior da Bahia. Bom dia também, Antônio, pela participação aqui no nosso programa. Bom dia, ouvintes. Sem dúvida é um dia especial, um dia de luta das pessoas com deficiência, e agradeço profundamente a Rádio Excelsior por ter nos dado essa oportunidade de debater esses assuntos e, quem sabe, trazer um pouco do nosso conhecimento aos ouvintes de uma maneira geral. É nosso convidado também, participa dessa discussão hoje falando sobre esse dia de luta, o superintendente da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Alexandre Baroni. Bom dia. Bom dia, Patrícia. Bom dia, ouvintes da Rádio Excelsior. Como os demais colegas, eu quero agradecer a oportunidade de, nesse dia, estar falando, né, para todos e todas, obviamente, sobre a questão da luta das pessoas com deficiência, e no nosso caso, né, todos aí com, né, algum tipo de deficiência, na verdade um dia só para refletir, como já disse o colega Evangel, mas é um dia, né, que a gente tem que pensar e, obviamente, avaliar o que nós estamos fazendo. E nós começamos essa conversa com o superintendente da Secretaria de Direitos Humanos, até mesmo praticamente todas essas leis que garantem os direitos da pessoa com deficiência, direito à acessibilidade, direito à educação inclusiva, direito também a mais empregos, aí com a perspectiva de uma cota de 2% a 5% para os trabalhadores nas empresas que tenham essa disponibilização. O que de tudo isso, que foi um avanço em termos de legislação, se configura na prática dessas pessoas? Há garantia desses direitos de fato, Alexandre? Com certeza, Patrícia. É óbvio que, né, nós estamos num processo de construção de tudo isso que nós estamos falando, né? A legislação, elas não são tão recentes, algumas delas, como você, por exemplo, citou a questão da lei de cotas, é uma lei de 1991, então nós temos aí algum tempo, ela vem sendo de forma que implementada de uma forma mais
decisiva nos últimos anos. A gente tem esse ano e o último ano passado, né, ações da Secretaria do Trabalho, Emprego e Renda, Esporte da Bahia, por exemplo, né, como o Dia D, que foi esse ano nacional. A gente pode aí, né, ter uma grande perspectiva de incluir pessoas do mercado de trabalho. Nós temos aí a nossa Convenção Internacional sobre o Direito da Pessoa com Deficiência e a nossa legislação maior, inclusive com o status de emenda constitucional, né, a vontade de 2009, e aí com ela nós temos obviamente, né, conseguido avançar nas questões dos direitos fundamentais das pessoas com deficiência. Essas leis, essa garantia que nos falou o superintendente, esse esforço, o conjunto coletivo, através do governo do Estado, nas várias secretarias de educação, de saúde, isso tem se efetivado na prática para vocês que vivem o dia a dia, que estão convivendo com essa comunidade, com as pessoas com deficiência. O que ainda precisa ser feito? Quais são os desafios que ainda precisam ser vencidos? Bom, diversos aspectos precisam ser observados. A questão da efetivação dos direitos da pessoa com deficiência, ele é um processo interminável. A gente consegue avançar produzindo leis interessantes, até bebendo de fontes internacionais, como foi o caso da Convenção da ONU, mas a efetivação, ela muitas vezes passa pelo processo de desenvolvimento social da área. E eu explico para que o ouvinte entenda melhor. O governo federal institui um programa de fornecimento, não é doação, é fornecimento de cadeiras de rodas motorizadas para as pessoas com deficiência múltipla, o tetraplégico, né? E, no entanto, aquela cadeira de roda não tem onde transitar no interior onde mora aquela pessoa. Então, alguns avanços, pela falta do melhor nível de desenvolvimento social naquela região, eles não alcançam aquelas pessoas. É fato de que aqui em termos de Bahia, a partir da elaboração inicialmente da coordenação da pessoa com deficiência e depois com o Baroni, que foi a do movimento, inclusive dele também, da criação da superintendência, nós tivemos vários avanços. A própria criação da superintendência é um avanço importante. O passe livre, que muita gente entende como uma gratuidade, mas não é uma reparação. Por conta do Estado, não tem condições de levar as políticas para todos, igualmente, onde quer que ele more. Então, essa pessoa muitas vezes tem que se deslocar para buscar aquele direito, o direito à saúde, o direito à educação. Então, esse passe livre é para reparar a falta de efetividade, de homogeneidade na prestação daquele atendimento em todo o Estado. Então, o passe livre foi uma política, para mim, uma das mais relevantes nos últimos tempos, e abriu a porta para aquele direito fundamental, que é o direito de ir e vir. Muita gente pensa que a acessibilidade é uma coisa que foi inventada para deficiente. Não. Está na Constituição o direito de ir e vir. A acessibilidade é apenas para reparar essa dificuldade que tivemos através de muitos anos, né? Poderia dizer milênios, de criar um entendimento de que todas as pessoas são iguais e que ela precisa ser atendida dentro de suas especificidades. O que observamos aí na sua fala, Rangel, é que a questão da pessoa com deficiência passa a ser, ultrapassa aquela questão apenas de um assunto da ordem médica, da ordem de saúde, a questão de ser incapaz, de não poder estar exercendo suas atividades, para uma questão mais ampla, que é a questão social, do direito à garantia, essa questão da reparação e da inclusão efetiva na sociedade, né, de forma geral, no trabalho, na educação, ter uma vida plena de fato. É isso mesmo, você captou bem. A gente precisa entender que essa questão da pessoa com deficiência, muito embora pese nos ombros das pessoas com deficiência, ela é uma questão de todos. A gente luta para que a cidade esteja preparada para que qualquer pessoa, como eu, por exemplo, que fiquei cego há 14 anos, encontre uma cidade melhor, caso, por uma infelicidade, ele venha a entrar nessas estatísticas da deficiência, né? Então, ela precisa encontrar um momento, uma cidade melhor, um espaço melhor, uma sociedade mais inclusiva, que compreenda que aquele cidadão é igual a todo mundo. Reinaldo Moura também quer acrescentar algo, trazer alguma outra questão de desafios para essa comunidade, para a pessoa portadora de deficiência? Quero sim, nesse momento, né,
mandar um abraço aí ao superintendente e dizer ao Brasil inteiro, quando ele falou no avanço, muito importante, né? Porque hoje, né, o governo federal, ao longo dos 9 anos para cá, pessoas com deficiência, como quem não sabe aí do Tubarone, ele é uma pessoa, um cadeirante. É um cadeirante hoje que, em uma cadeira de roda, ele faz acontecer. E eu quero, nesse momento, né, mais uma vez lembrar, agradecer a Deus, quando eu estava lá na Secretaria de Direitos Humanos, um dos meus cadeirantes passou mal e ele saiu da secretaria para poder conduzir até o médico e trazer até em casa. Então, esse é um espaço. E nesse momento eu quero dizer para vocês o seguinte: há muito embate ainda no direito dessas pessoas com deficiência para ser realizado. Quando o nosso amigo aqui, Evangel, ele fala com certeza que precisa ainda que, quando o governo do Estado, o governo federal põe os direitos sociais, é necessário que tanto a prefeitura dos municípios, do estado da Bahia, tenha seja parceiro do governo do estado, do governo federal, porque há uma necessidade muito grande que as prefeituras é quem faz os projetos sociais dos locais de passagem, as rampas, os locais, e isso tem tido muita dificuldade para a gente conseguir certos locais para que os cadeirantes, as pessoas com deficiência visual, tenha o seu direito de ir e vir para a cidade de Salvador como toda, que hoje ainda é uma dificuldade. E a gente encontra muita dificuldade ainda para que esses direitos sejam conciliados nas leis de direito social. Marcos Welby, ele que é músico, professor da Universidade Federal da Bahia, é também radialista e portador de deficiência visual. E tem algumas colocações importantes aqui para a nossa discussão de hoje. Bom dia, Patrícia. Bom dia a todos os ouvintes. A gente sabe que algumas coisas têm contribuído para melhorar a vida das pessoas com deficiência. A nossa prefeitura ela tem colocado algumas pistas táteis, né, na cidade, e a gente tem acompanhado, através das atuações dos governantes, que alguns pontos têm sido observados na lei. Por exemplo, o Decreto-Lei 2004, ele fala sobre acessibilidade, com a obrigação de se colocar rampas, de se colocar pistas táteis, de se colocar banheiros adaptados no shopping. Então, essa observância na lei já tem sido cumprida, mas existe ainda muita coisa que a gente pode refletir e pensar como melhorar a vida das pessoas com deficiência. E a gente entende que a deficiência ela é algo construído. Por que ela é algo construído? Porque se não houvesse aquela barreira, se não houvesse aquele empecilho, as pessoas que tivessem alguma limitação conseguiriam desenvolver a sua locomoção, a sua autonomia, sem nenhuma dificuldade. As ferramentas que estão sendo colocadas, digamos, nos espaços públicos, elas servem para auxiliar as pessoas com deficiência. Por exemplo, a pista tátil. Essa pista está sendo colocada nos passeios de Salvador, mas algumas delas, e quem está ouvindo agora vai poder constatar, levam para precipício, levam para um poste, levam para um orelhão. Então, são questões ainda que a gente precisa avançar e tornar consciente. As pessoas precisam ter consciência na questão da locomoção, da autonomia das pessoas que têm algum tipo de limitação, as limitações específicas. E a gente, no dia 21 de setembro, Dia Nacional de Luta das Pessoas com Deficiência. E nesse dia a gente vai estar promovendo várias palestras, vários encontros, discutindo sobre a inclusão. Então, fala a participação, obrigada, do Marcos Welber, aqui no nosso programa de hoje. E além dessas questões da lei, não é? O Antônio Peixoto também é que está com a gente, da acessibilidade, que bem colocou o Marcos, tem também a questão do mercado do trabalho. É outro ponto garantido em lei que nem sempre acontece na prática. Então, eu queria falar um pouco sobre a questão do mercado de trabalho. No ano passado, eu fui em uma audiência e tinha uma pessoa que teve uma fala muito infeliz. Ela dizia assim, receber o LOAS é a mesma coisa de estar trabalhando. Não é. A pessoa que está trabalhando, ela tem direito a férias, ela tem direito a 13º, ela tem direito a hora extra, ela tem direito a, inclusive, recolher o INSS, ela tem direito a FGTS, então... Além de estar se colocando de exatamente. Forma útil também, então, também ele dizia que o salário mínimo era igual, e eu fiquei muito chateado com isso. Agora, no ano passado também, eu falei uma coisa importante, que não adianta a gente focar em mercado de trabalho quando o deficiente, de uma maneira geral, não falo apenas do cadeirante, que minha visão é maior, ele não consegue sair de casa. Ele não tem uma política pública da Prefeitura Municipal, que fez
o projeto Meu Passeio Cidadão, que eu acho que tem vários problemas, que a pista tátil deveria sair da casa do deficiente visual e não ser feito aleatoriamente, que a gente está muito triste, que a gente está vendo que tudo isso está sendo feito, está quebrando o chão e não está levando a lugar nenhum. Então, qual é a minha crítica de uma maneira geral? Eu queria que a prefeitura criasse uma secretaria municipal de acessibilidade e não uma secretaria da cidade sustentável, porque é preciso que existam especialistas para se evitar esses erros. A cidade de São Paulo, ela criou agora recentemente ônibus adaptado para deficiente visual. Então, no ano passado eu citei esses ônibus, teve gente que me disse que eu estava mentindo. Então, eu acho que a gente tem que avançar. Infelizmente, está sendo feito obras que não estão adiantando nada. E minha crítica é justamente essa. O mercado de trabalho vai ficar em segundo plano, porque o deficiente não vai conseguir chegar no trabalho, entendeu? Se não tiver pessoas treinadas em Libras, ele não vai conseguir trabalhar, entendeu? E vai ficar refém da previdência social. Tem que existir o mercado de trabalho como tem as cotas. Mas antes das cotas, a cidade tem que estar preparada no transporte, na pista tátil, no treinamento em Libras. A prefeitura desconhece o Libras, entendeu? A gente está batendo nisso o tempo todo para não focar só no cadeirante. E, infelizmente, para terminar, questão do sanitário adaptado. Quer dizer, o deficiente sai de casa, ele fica desesperado, andando na rua, procurando um banheiro, e os banheiros que tem nos mercados estão podres. Tudo isso é muito grave. A fala do Antônio Peixoto, Evangelho, você também colocava aqui a questão dessa adaptação nas cidades, né? A necessidade de se ter efetivamente essas ações, também a participação da comunidade através dos conselhos, você representa aqui o Conselho Estadual, de estar trazendo essas questões e levando para que isso se transforme efetivamente em política pública. A questão do trabalho, a matemática não bate. Nós somos 25% da população brasileira que tem alguma deficiência, o percentual de cotas gira em torno de 2% a 5%. Então a matemática não bate, temos que ter cuidado com essa questão da LOA, que ela é uma forma de garantir a sobrevivência, é uma questão de direitos humanos para aquelas pessoas que obviamente não vão ter acesso ao mercado de trabalho, como muitas pessoas sem deficiência também não têm. Infelizmente, a questão do emprego é gravíssima no nosso país. Quanto à prefeitura e essa importante fala que o Antônio fez com relação à acessibilidade, ninguém chega a lugar nenhum se não conseguir sair de casa. Então, a prefeitura teve uma ideia maravilhosa, mas na hora da execução é que a gente precisa ter menos boa vontade e mais competência. Os engenheiros e arquitetos que fiscalizam essas obras precisam ser mais responsáveis e responsabilizados com o dinheiro público quando se faz um mal feito dessa natureza. E o que ocorre? As comunidades, os grupos não são consultados? Na opinião de vocês que vivem, que convivem, que há a intenção da prefeitura fazer a obra efetivamente, mas o que vocês colocam que elas não estão atendendo à necessidade das pessoas portadoras de deficiência. O que está faltando aí? Também diálogo? Está faltando não é questão de diálogo, porque toda essa pista tátil, essas questões, como disse o Marcos Welby, elas são normatizadas. Então, é questão de competência daquela pessoa que está executando a obra e muitas vezes também há aquela questão das empresas, as empreiteiras que fazem a obra com custo reduzido. São obras, como eu posso citar, que eu moro aqui no Politeama e alguns passeios que foram construídos semana passada já estão quebrados. Então, não é só fazer, é fazer direito e fazer com competência. Aquela obra do Politeama, ela está toda comprometida, senhor prefeito, a sua maravilhosa ideia está sendo boicotada pelos seus executores. Eu quero agradecer a Deus o momento de uns 2 anos atrás, né, com a chegada de Carlos Prazeres, o Edson Santarini, ele estava aqui fazendo uma reportagem e ele não tinha meu telefone estava com o Reis Moura, com outras pessoas, com o Ivan Marques, e aí chegou até o Carlos Prazeres. As mães que agora estão apreensivas, que ligaram aqui para Maiara, para saber onde é que eu estou em Pernambués.
Seguinte, lá no bairro da Saúde, lá no bairro de Pernambués, eu atendia lá na Salete às quinta-feira, mas por conta de 2 moradoras de lá que participam de lá da Igreja Salete, Rosa Bispo e a Alaide, elas suspenderam depois de 10 anos o nosso projeto social. Ela não sabe como ela implicou a tanto direito dessas pessoas de vir, tantos direitos dessas pessoas. Então, Maiara recebeu essa ligação aí. Agora, eu estou respondendo que eu estou lá na Salete, mas às quinta-feira, por conta da política, esse dia, porque eu não sou político, eu estou atendendo na rua, às vezes, às quinta-feira. E meu telefone é 8733-3801 e as pessoas vão, procurem lá na Igreja Salete e procurem saber por que é que eu não estou lá. Então, gostaria que todos fazer essa reverência e mandar um abraço a essa mãe Vera, da creche de Saramandaia, que acrescentou tanto trabalho social, e um abraço aí ao Carlos Prazeres, que está aqui com a gente, ao Edson Santarém, que ajudou esse pai de família que está aí fora. Ok, foi o presidente do grupo de amigos de pessoas com deficiência, Reinaldo Moura. Que eu posso estar te dando maiores orientações. A gente agradece desde já a sua presença aqui, Evangelho Vale Santos Júnior, vice-presidente do Conselho Estadual de Deficiência. Obrigada pela sua participação. Eu aqui quero agradecer a Rádio Celso da Bahia, que está sempre de portas abertas para nossos debates, todas essas questões que envolvem a pessoa com deficiência. Nós temos aqui o Padre Galvão, que é pessoa com deficiência visual, e tem o irmão também, que é pessoa com deficiência visual. Agradecer a você, Patrícia Tosta, pela ação constante em relação aos direitos humanos. A gente quer que essas questões da pessoa com deficiência cada vez mais sejam entendidas por todos os outros segmentos como uma questão que fazem parte dos seus debates. As pessoas do movimento negro precisam assumir a sua parcela de 25% de pessoas negras com deficiência. Não deixa de ser pessoa negra quando fica deficiente. Então, cada segmento de criança, de idosos, de mulheres, cada um tem que assumir a sua parcela, e no momento que todos esses movimentos entenderem a transversalidade das questões da pessoa com deficiência, nós estaremos começando a compreender o processo de inclusão, e aí tudo vai ficar mais fácil. Muito obrigado a todos vocês. Representando também aqui os nossos ouvintes, Carlos Prazeres, que chegou, participa com a gente, faz um comentário rápido. Rapidinho, que a gente já sabe que está chegando no final. Primeiro, agradecer a Deus, pela Rádio Celso, a direção de ter aberto o coração à inspiração para mais um programa desse nível, que com certeza está ajudando e esclarecendo muita gente. Mas o que eu quero dizer é que no dia daquela manifestação na quarta-feira, uma pessoa colocou lá, e eu melhoro um pouco aqui. Dizer que o deficiente, que a gente chama de deficiente hoje, são pessoas de fato uma parabólica, aberto à graça de Deus. Mas os principais deficientes estão no poder público, são os eleitos que estão com o poder de decisão, mas que não têm consciência e nem têm amor no coração. É só isso, para parabenizar você, parabenizar a Maiara pela forma que nos atende aí, tá? Um abraço. Obrigada. Então, obrigada também ao Antônio Peixoto, membro da comunicação aí do grupo de amigos de pessoas com deficiência, e também o Reinaldo Moura, que estiveram aqui com a gente hoje. Quero, nesse momento, finalizar o meu abraço, o meu apoio, e pedir à Câmara Municipal, através da Lei 7.201, que essa lei seja derrubada imediatamente, porque nós estávamos no Ministério Público, e pedir ao prefeito que tenha consciência que nossas pessoas com deficiência, a nossa promotora que está aqui no jornal, que no último dia 26 o nosso direito foi negado, que isso aí é uma barreira para o nosso direito. Um abraço a todos, agradecer aí a cada um, a Ivan Marques e o nosso amigo Antônio Peixoto. Obrigada a todos que ligaram, que participaram, você que não teve a oportunidade de participar hoje. Todos os dias o Saúde no Ar, aqui na Excelsior da Bahia, de 8 às 9 da manhã. Saúde no Ar, esse espaço aberto para que você possa falar de saúde, trazer as suas questões e cuidar melhor da sua qualidade de vida. Um grande abraço, um ótimo final de semana. Até segunda, se Deus quiser. Patrícia.